Venezuela, um dos países mais ricos da América Latina, se transformou em ruínas. Imagine ver seu dinheiro perder valor a cada segundo, os supermercados vazios, as farmácias sem remédios. Imagine que a única saída seja fugir, deixar tudo para trás. Agora imagine que tudo isso aconteceu em apenas uma década, sob o comando de um único homem. Esse homem existe, e o nome dele é Nicolás Maduro. E a história que você vai ouvir agora pode fazer você repensar tudo o que sabe sobre poder, controle e sobrevivência política. Vamos voltar ao início. 8 de dezembro de 2012. Hugo Chávez, o carismático líder venezuelano, anuncia que vai para Cuba tratar um câncer. Naquele momento, ele faz algo que surpreendeu milhões de venezuelanos. Ele indica Nicolás Maduro como seu sucessor. A reação foi de espanto. Maduro não tinha o carisma de Chávez. Era considerado despreparado, inadequado para um cargo tão importante. Mas 3 meses depois, em 5 de março de 2013, Chávez perde a luta contra o câncer e Maduro se torna o novo líder do chavismo. E aqui começa uma das maiores tragédias políticas e econômicas do século XXI. Para entender como Maduro conseguiu se manter no poder por uma década inteira, destruindo um país no seu processo, você precisa entender como funcionava o regime de Chávez. Porque Maduro foi fiel, absolutamente fiel, à linha autoritária e de intervencionismo econômico do seu mentor. Chávez era um militar, um caudilho carismático que pertencia à tradição da esquerda revolucionária marxista latino-americana. Mas sua origem estava nas Forças Armadas. E foi exatamente com o apoio dos militares que Chávez iniciou o desmonte sistemático da democracia e do Estado de Direito na Venezuela. Enquanto destruía as instituições democráticas, Chávez ganhava apoio massivo entre as camadas mais pobres através das chamadas missões. Eram programas assistencialistas financiados com quantidades enormes de dinheiro que vinham da venda do petróleo. E aqui está o ponto crucial para você entender tudo o que aconteceu depois. Durante o governo Chávez, a Venezuela viveu uma bonança causada pela alta internacional dos preços do petróleo. Preste atenção neste número. Cerca de $1 trilhão foram injetados no país entre 1999 e 2013. $1 trilhão. A pobreza caiu, o desemprego despencou. Mas por baixo dessa aparência de prosperidade, uma bomba relógio estava sendo armada. Os críticos sempre alertaram. Chávez estava investindo dinheiro demais em programas sociais populistas, em apoiadores políticos e deixando de investir em infraestrutura, em soluções para problemas estruturais, em modernizar a indústria petrolífera, o principal pilar da economia venezuelana. O crescimento poderia ter sido muito maior, como aconteceu no Brasil e na Argentina durante o boom das commodities. Mas não foi. E então veio o desastre. Junho de 2014. Maduro já está no poder. O preço do barril de petróleo começa a despencar e leva junto toda a economia venezuelana. Como não houve investimento para modernizar a indústria, a produção de petróleo entrou em colapso. Os números são assustadores. Em 1998, quando Chávez assumiu, a Venezuela produzia 3,3 milhões de barris por dia. No final dos anos 2010, caiu para menos de 1 milhão. Hoje, são apenas 700 mil barris. O PIB despencou na mesma proporção. Passou de $372 bilhões em 2012 para apenas 45 bilhões em 2020. Você entende o que isso significa? A economia venezuelana encolheu quase 90%. A ausência do dinheiro do petróleo só acelerou os problemas econômicos que já estavam latentes. Inflação explosiva, desemprego em massa e pobreza extrema dispararam.
Faltou comida nos supermercados. Remédios desapareceram das farmácias. Apagões deixaram boa parte do país no escuro. E aí vem o número que deve fazer você parar e pensar. A hiperinflação chegou a 130.000% em 2018. 130.000%. A mais alta da história. Imagine seu salário perdendo valor a cada segundo. Seu dinheiro virando papel sem valor em questão de horas. Com a economia completamente destroçada, silenciar críticos e opositores se tornou essencial para o chavismo se manter no poder. E aqui entramos em outra dimensão da crise, o desmonte completo da democracia. A perseguição política aumentou drasticamente. Líderes da oposição foram presos, como Leopoldo Lopes, ou tiveram seus direitos políticos cassados. O regime reprimiu com extrema violência manifestações nas ruas de várias cidades. Centenas de pessoas morreram. Maduro entrou em confronto direto com a Assembleia Nacional, que exerce o poder legislativo na Venezuela. Em 2017, ele simplesmente substituiu temporariamente a Assembleia por outro órgão, a Assembleia Constituinte. As eleições passaram a ser cercadas por suspeitas massivas de fraude. A vitória de Maduro em 2018 não foi reconhecida por vários países ao redor do mundo. A oposição boicotou o pleito porque estava, em grande parte, detida, exilada ou impedida de concorrer. Foi depois disso que a oposição tentou uma cartada arriscada, com apoio internacional. Reunida na Assembleia Nacional, a oposição proclamou um novo presidente interino para o país. O escolhido foi Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional. A proclamação aconteceu em 23 de janeiro de 2019. Logo depois, Guaidó foi reconhecido por quase 60 países, entre eles Estados Unidos e Brasil. Para muitos analistas, aquele parecia ser o ponto de virada, o fim do regime de Maduro. Era o mesmo pensamento de milhões de venezuelanos que já tinham deixado o país naquele momento. Em abril de 2019, Guaidó, Lopes e um grupo de militares anunciaram uma operação para derrubar Maduro. Mas o levante fracassou. O governo interino de Guaidó teve um fim melancólico e foi encerrado em dezembro de 2022, pela mesma Assembleia Nacional que o havia proclamado. O fracasso deixou claro que a oposição não conseguiu se organizar a ponto de usar a seu favor o gigantesco descontentamento com o governo. E isso em um país onde 1 em cada 3 cidadãos passava fome, segundo dados da ONU. A crise econômica e social forçou 7 milhões de venezuelanos a deixarem o país. 7 milhões de pessoas. 1/4 da população inteira simplesmente fugiu. Daí veio a pandemia, que acabou se mostrando mais um golpe na oposição. Com as medidas de isolamento social, os protestos na Venezuela diminuíram drasticamente, o que foi excelente para Maduro. Por meio de medidas para conter o vírus, o presidente teve a chance de demonstrar que tinha controle sobre o território do país. E aos poucos, algo que parecia impossível começou a acontecer. A Venezuela foi voltando à aceitação internacional, principalmente a partir de 2020, com a troca de poder nos Estados Unidos. A pressão americana sobre o regime chavista tinha atingido seu ápice durante o governo do republicano Donald Trump. Mas então veio a chegada do democrata Joe Biden e, logo em seguida, a guerra na Ucrânia. Isso deu início a uma busca mundial por alternativas para o fornecimento de petróleo. Depois das duras sanções econômicas e do amplo apoio a um governo interino, os Estados Unidos jogaram a toalha e voltaram a falar com Maduro. Em março de 2022, 3 diplomatas americanos foram até Caracas conversar com o presidente venezuelano. Em novembro, a gigante americana Chevron voltou a comprar petróleo da Venezuela.
Nos últimos 3 anos, Maduro ainda fez mudanças profundas na economia, adotando ideias completamente estranhas ao chavismo, como a dolarização de fato e facilidades para importação. A oposição está enfraquecida. Grande parte da população que não o apoiava está fora do país, e o fim da pressão internacional consolidou sua posição. Mas quem realmente é Nicolás Maduro? Nascido em 23 de novembro de 1962, em Caracas, de família pobre, o jovem Nicolás logo começou a demonstrar interesse pela vida política por influência de seu pai, um ativista do movimento dos direitos trabalhistas. Desde cedo, mostrava apoio ao regime cubano e se envolveu na militância socialista. Na 4ª série do ensino fundamental, foi suspenso por 3 dias por defender a Revolução Cubana contra críticas feitas por freiras que davam aula na sua escola. Aos 12 anos, já era militante. Ainda como estudante secundarista, foi guitarrista na banda Enigma e chegou a se apresentar em programa de televisão, na sua versão roqueiro de cabelos longos e bigode. Mais tarde, foi enviado para Havana, onde frequentou cursos na Escola do Partido Comunista de Cuba. Em 1990, formou-se como condutor de veículos de carga e foi aprovado em concurso para trabalhar como motorista de metrô em Caracas. Ali se envolveu com o movimento sindical, tornando-se líder do Sindicato dos Trabalhadores do Metrô. Parecia ter uma vida estável, distante da política radical. Mas as coisas iam mudar drasticamente. Em 27 de fevereiro de 1989, o presidente Carlos Andrés Pérez apresentou um pacote de medidas econômicas que afetou diretamente o custo de vida da população. Isso resultou em uma reação popular violenta conhecida como El Caracazo, quando milhares foram às ruas em manifestações que terminaram em incêndios e destruição. Essa crise fez com que um tenente-coronel do Exército resolvesse tentar um golpe de Estado. O nome dele era Hugo Chávez. O golpe fracassou e Chávez foi preso, mas se tornou uma figura conhecida, espalhando suas propostas contra a corrupção e em favor dos mais pobres. Foi a partir daí que Maduro começou a entrar em contato com as ideias do chavismo. Em 2013, quando Chávez morreu, apontou Maduro em seu testamento político como seu substituto. Um mês depois, foi convocada a eleição presidencial. Em campanha, Maduro fez questão de lembrar que foi designado por Chávez como sucessor. Se referia ao padrinho como redentor dos pobres. Com o apoio do eleitorado chavista e a comoção pela morte de Chávez, Maduro levou as eleições de raspão, com 50,66% dos votos. A partir de 14 de abril de 2013, teve início o seu primeiro mandato como presidente. Neste mês de janeiro de 2026, o capítulo mais dramático da saga venezuelana se desenrola. Nicolás Maduro, após anos de controvérsias e acusações internacionais, foi capturado em uma ousada operação militar liderada pelos Estados Unidos sob o comando de Donald Trump. Na madrugada de 3 de janeiro, forças americanas atacaram Caracas, prenderam Maduro e sua esposa em meio a explosões e confrontos, transportando-os para Nova York, onde ele enfrenta acusações graves de narcoterrorismo, tráfico de drogas e conspiração. Hoje detido em uma prisão federal no Brooklyn, enquanto aguarda julgamento, Maduro se declara inocente e prisioneiro de guerra, enquanto a Venezuela vive uma transição incerta sob liderança interina da vice-presidente Delcy Rodrigues. Esse desfecho radical marca não só o fim de uma era autoritária, mas um alerta global sobre os limites do poder, da soberania e da verdadeira evolução coletiva das nações.
Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. A história de Maduro é a história de como um ex-motorista de metrô e roqueiro se transformou em um dos líderes mais controversos e duradouros da América Latina. É a história de como um país riquíssimo se tornou um dos mais pobres do continente. É a prova viva de que o poder, quando concentrado nas mãos erradas, pode destruir nações inteiras em apenas uma década. A Venezuela de hoje é o resultado de escolhas políticas, de lealdades cegas, de repressão e de uma capacidade assustadora de sobrevivência política em meio ao caos absoluto. Se você quer entender mais sobre os bastidores da política mundial e os mistérios da história, se inscreva agora no canal Viajantes da Evolução, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não esqueça de dar um hype pelo seu celular, pois isso ajuda nosso trabalho. Até a próxima viagem pela evolução da humanidade.